Cristo. Amém. Muita alegria nessa noite estar aqui reunido com os irmãos. Patrícia fez o convite, fiquei nervoso, né? Que eu não sou, né? Sabe, tem muitos irmãos, né, que pregam, né, também, já tem bastante conhecimento da palavra, né? A gente, cada dia nós estamos aprendendo um pouquinho. Eu ia até falar com ela que eu ia convidar também a Bruna, né? Eu ia chamar até a Bruna para vir trazer a mensagem, que ela é uma menina também abençoada, saiu desse centro aqui que tem aqui de frente, né? E hoje está na presença do Senhor. Acredito que também tem uma grande palavra também para a edificação da igreja. Mas glória a Deus. Por o Senhor nós estamos aqui nessa noite. Mas a oportunidade é sempre lançada, né, irmãos? Mas no dia de hoje é isso daí que a gente está vendo, né, irmão? Temos que deixar o Senhor ir trabalhar. Porque as pessoas, né, muita idolatria, né, hoje em dia no mundo. E eu falo isso até para mim, primeiramente para mim, que eu tenho que melhorar cada dia mais, para que eu possa falar com firmeza também, em forma de repreensão. E muitas das vezes, a gente ora e a pessoa vê o irmão prosperando, mas ele não entende. Muitas das vezes está aí na rua o mês inteiro, é uma oportunidade só que tem de estar na presença do Senhor, ainda rejeita. Então, né, a gente temos que saber que o Senhor, ele não mudou, né? A gente sempre muda, porque nós somos seres humanos, às vezes nós erramos, né? Com palavra, mas nós estamos sempre nos redimindo, em aprender, né, cada dia mais a palavra, porque o Senhor, ele é santo. Amém. Eu vou estar aqui deixando uma passagem aqui que é bem conhecida, que se encontra no livro de João, capítulo 4, que diz a mulher de Samaria. Aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele estava indo para a Judéia. E ali ele ia passar para outra banda do mar. E o seu discípulo ali, porque aqui a gente vê na palavra que o Senhor, né, quando ele quer salvar, né, ele não mede esforços. Né, o Senhor, ele não mede esforços por uma vida. João capítulo 4, versículo, vou ler aqui para apenas o 23, que diz: mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Pode sentar, tá, irmão? Aleluia! Aqui a gente vai ver, né, uma passagem de uma mulher samaritana. Aqui na Bíblia ela fala que ela sofria muito. Era uma mulher que ela era infeliz na vida. A felicidade dela era destruindo casamentos, lares, e era rejeitada. Então aqui a gente vai ver que Jesus, ele já tinha colocado no coração de visitar Samaria. Mas lá em Lucas, quando a gente vai ver em Lucas, se eu não me engano, acho que é em Lucas 9 ou 51, acho que é 9:51, a gente vai ver que Jesus, ele, antes dele ir para lá, ele enviava mensageiro para olhar o território, a terra, para ver se não tinha perigo. Né? E ali ele enviou os discípulos deles ali para procurar uma estalagem, para assim que ele chegasse lá, pudesse descansar, né? Que o Senhor, ele era muitas viagens, era em rios perigosos, era tudo que Paulo fala, né? Com Jesus foi até pior. Então a gente vê que ele estava cansado, ele se cansava também, ele era humano, né? Ele era Deus, ele estava em forma na carne, mas ele era humano, ele sentia as dores, ele sentia tudo que a gente passou aqui, ele passou. Não é portanto que ele deixou o ensinamento para a gente, que ele suportou, então a gente também poderia suportar, mas o fardo
fácil. A gente fala assim, né, sabe que não é difícil, é muita coisa que você tem que, né, enfrentar. A gente vê aí tantos pregadores aí sofrendo pela obra. E aqui, os samaritanos rejeitaram, expulsaram os discípulos, profetas, saíram de lá desesperados, não quiseram nem dinheiro nenhum, nada. Não queriam receber Jesus. E eles falaram para o Senhor. Acredito que ali já tinha a rivalidade entre judeus e samaritanos. Então, a gente vê que os discípulos andavam com Jesus, mas eles, de uma certa forma, ele não era totalmente, convertido. Então, talvez a forma que eles chegaram ali falando ali em Samaria, dos samaritanos, foi de uma forma que eles interpretaram como se eles fossem menos do que eles. E ali eles voltam cabisbaixo, né, entristecido, porque como eles iam dar a notícia para o Senhor, né, sabendo da luta que era a caminhada, né, e sabia que a fadiga. E ali, acredito que eles falaram: Senhor, sacode a poeira do pé e vamos atravessar para outra banda. Esse daí não merece os cuidados do Senhor, esse daí não merece nada. Né? Mas Jesus ainda continua afrontando eles. Não, é necessário que eu passe em Samaria. Né? E não desviou do caminho. Aqui na Bíblia, estudiosos falam que os judeus, se fosse preciso, eles dar 2 voltas pelo mar para não passar por Samaria, eles fariam. Então a gente vê o grau de rivalidade que tinha. Glória a Deus. E ali Jesus chega ali, a Bíblia fala que ele chega ali naquele campo ali, né, ali próximo do poço de Jacó, e ali ele para ali com os discípulos, ele fica ali no ar livre, à beira da cidade. A gente vê que é à beira da cidade, ele não foi na cidade, mas ele falou: não, eu tenho que ir na porta da cidade, ele não me impedir de ficar na porta. Aleluia. Então aqui eu sou livre, eu não posso entrar na cidade, mas aqui eu armo minha tenda aqui eu reúno aqui acendo uma fogueira e dou um ensinamento para o povo. Né? E ali, quando ele chegou ali, ele deu uma pequena quantia para os discípulos ir na venda comprar algo para eles comer. Mas Jesus, ele não fez aquilo dali para que os discípulos se afastassem dele, ou talvez se ele tivesse com fome, com tanta fome. Ele fez aquilo porque ele sabia que ali aquela mulher ia estar ali precisando dele naquele momento. Aquela mulher, ela ia chegar ali. Então ele manda o discípulo ir, porque talvez se eles ficam ali, ela ia se sentir constrangida, porque eles já iam chegar acusando ela de não ser digna da salvação, né? Porque ela era samaritana, porque eles se misturaram com povos diferentes. Então talvez eles podiam constranger aquela mulher de alguma forma. Então o Senhor, ele não trata ninguém diferente. Aleluia. Né? A gente vê que o Senhor, ele é manso. O Senhor, ele sabe falar. Ali aquela mulher ali estava magoada, aquela mulher ali ninguém conseguia falar com ela. Ela não dava espaço. A vida dela era aquela dali, eu não quero saber. E eu vou adorar aqui nesse monte aqui de Jezreel, e não importa que Jerusalém é o lugar certo de adorar, e vamos que vamos, eu estou certo, estando errado, e ninguém podia contrariar. Mas ali Jesus, quando ela chega ali na beira do poço, Jesus encosta ali e pede um pouco de água para ela. Aquela mulher, ela ficou constrangida. Mas como pode o Senhor ser judeu e vir me pedir água? Eu que sou uma mulher samaritana. Então aqui a gente vai ver que ele não tinha costume de beber nada de ninguém,
Ali o negócio é tão forte que até o prato, o talher, que era comido, que um comia, que o samaritano comia, os judeus jogavam fora, vamos dizer assim. Não podia compartilhar. Então ali aquela mulher, ela viu algo diferente no Senhor. Ela viu, ele é diferente, né? Porque Jesus, ele quebrou todos os protocolos. Ele não fez julgamento a ela. Ela esperava um julgamento. E o Senhor chegou manso, né? O Senhor falou, ao Senhor falou, se eu tivesse no seu lugar e você me pediria água, eu te dava a água da vida. Então ele falou, né, a água da vida. E ela ficou sem entender o que ele estava falando, o que o Senhor estava falando. E o Senhor foi mais além. E ela falou, mas como pode o Senhor me dar água viva, se o Senhor não tem nem com que tirar água? Né? E Jesus continuou, né, falando com ela, né, que a água que ele desse ia jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então o Senhor estava querendo falar para aquela mulher que ela estava perdida e ele era o caminho. Ele veio para que ela tivesse a oportunidade de salvação. E ali Jesus conversando com ela e vai e conversa com o Senhor, tentando furar o bloqueio, né, para poder entrar na conversa ali. E Jesus continuou e ela falou, e ela disse, e ele falou, aquela mulher ali, ela estava naquele momento ali, e Jesus continuou ali indagando ela. Ele queria salvar ela porque ela estava perdida. E Jesus fala, e o seu marido? Chama ele então. Chama lá seu marido e vem aqui. Ela falou, eu não tenho um marido. E o Senhor fala, disseste bem, não tem marido, porque você tinha 5, e o que tem agora não é seu. Né? Então ali, aquela mulher continuou e ela falou, é profeta. Né? Então a gente vê que ela reconheceu. É verdade. Ela falou, vejo que o Senhor é um homem de Deus. Né? E ela continuou ali, e o Senhor ali falando com ela. A gente vai ver que da mesma forma que Jesus chegou para essa mulher, ele chegou para Natanael também. Né? Que Natanael chegou todo balançando o braço. E o Senhor falou, eis aí um israelita onde não tem dolor. E Natanael, de onde o Senhor me conhece? O Senhor falou, Natanael, antes que Filipe chamasse, já tinha te visto embaixo lá da figueira. Né? Ele falou, da mesma forma ele falou, mestre, se prostrou e reconheceu. Então, né, não é diferente na vida dessa mulher aqui. A palavra fala que Jesus convidou ela. Jesus entrou de uma forma tão profunda que aquela mulher ali, e ela falando com o Senhor, não, mas os meus pais, eles adoraram nesse monte aqui. Né? E o Senhor fala com ela, não, mas o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Jerusalém, a salvação ela vai vir dos judeus, né? Para aquela mulher reconhecer. Então aqui a gente vê que naquele tempo Samaria tinha dominado, a Síria tinha dominado Samaria, e ali mudou os costumes, né? Porque é como se fosse um regime autoritário. Ali eles mudaram o costume e destruíram muitas das coisas. Templo, eles jogaram para baixo. Então ali, mesmo eles derrubando aquilo tudo, o povo ainda continuava adorando em Samaria.
E depois chega o discípulo e fica maravilhado em ver Jesus conversando com ela, em ver a intimidade que ele estava tendo com ela, e já o semblante dela diferente, já alegre, sorrindo, né? E o Senhor fala, né, para ela fala, não, mas a salvação vai vir do Senhor, né? Os meus antepassados me falaram. Jesus falou, já veio, eu sou. Né? E naquele momento ali, aquela mulher ali, ela se alegrou muito, porque ela viu a face do Senhor. Ela viu o que as Escrituras tinham falado. Ela teve esse prazer de ver Jesus. E a gente vai ver aqui que Jesus envia ela para ela ir na cidade. E aquela mulher, ela sai dali, a Bíblia fala que ela larga o cântaro dela, ela esqueceu até de água. Ela foi para buscar água, ela saiu dali tão desesperada que ela esqueceu até o cântaro dela de água. Oh, meu Deus! Então a gente vai ver, né, a situação que ela estava. Que ela não pensou duas vezes. Ela abraçou na hora. Opa, se eu perder, só não sei quando que eu vou ver ele de novo. Né? Que ele vai ir para outro país, para outra cidade, e eu só tenho essa oportunidade. A Bíblia fala que ela foi batendo em porta, e falando do Senhor, falando da palavra, e chamou um ao outro. Tem um ali que ele contou minha vida toda. A primeira que ele encontrou na frente, ela falou, encontrei um homem ali que ele disse que é o Messias. Ele me falou a minha vida toda, desde a minha juventude. E ali ela foi falando para um e para outro, e foi falando, e aquele povo daquela cidade viu aquela mulher do estado que ela era. E aqueles outros que eram também, que eram santos, que eram mestres ali naquela cidade, eles viram a situação dela, e no momento que ela se encontrava glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E muitos tiveram a curiosidade de sair, e a cidade toda foi até Jesus. Aleluia. Então a gente vê que ele não precisou sair do lugar dele, né? Bastou apenas uma palavra daquela mulher, e ela evangelizou. Uma missionária, a gente vê uma missionária, mas estava escravizada por Satanás. Não precisou bater ou na força, né? Não precisou isso, não sei o que. Talvez Jesus poderia, né, chegar ali de outra forma. Talvez outros profetas foram ali, mas não conseguiram converter aquela mulher. E Jesus, com poucas palavras, manso, conseguiu quebrar o gelo do coração daquela mulher. E ali ela largou os pecados dela todos, largou aquela vida que ela levava e teve uma nova vida, um novo encontro com o Senhor. E ali aquela mulher saiu dali evangelizando o nome do Senhor. Então a gente vê, né, irmãos, como que é maravilhoso, né, quando a gente se aprofunda e procura conhecer o Senhor, né, mas não de qualquer forma, mas não quero conhecer mais, eu vou me aprofundar nessa, como que Jesus viveu aqui, como que ele enfrentou, né, todas as lutas, barreiras. Talvez se ele fosse para outro lugar, ele não tinha ganhado aquela quantidade de alma que ele ganhou ali, né? Quantas almas o Senhor ganhou? A Bíblia aqui não relata, né? Mas quem talvez estuda e aprofunda mais, a gente tudo tem, né, algo a mais, né, no Senhor, dentro da Bíblia, que busca, que ensina. Então ali só fala que a multidão veio até ele, e ali só deixou com o papai. Ali não precisou de mais nada, só palavra abençoada, só palavra boa, que o povo não queria sair dali. A fogueira estava sendo acesa e estava pensando ainda que era dia. Então a gente vê, né, a importância. Né, o Senhor
ele foi ali. Mesmo contrariando, muitos falaram para não ir, Meu Deus. mas ele foi. Talvez se fosse eu, você persuadido, né? E sabe de uma coisa? Mesmo, deixa aquele povo para lá, povo brigão, aquele povo quer bater de pau, expulsou todo mundo, já não deixou ninguém, nem deu uma água pra gente, já saiu nos chotando daqui, não deixou nem oferecer até mais do que o valor da estalagem, mesmo assim não quiseram nosso dinheiro, e deixa aquele povo para lá. Mas Jesus, ele é diferente. Aleluia. Jesus, ele é amoroso. Aleluia. A Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. Aleluia. Então ele não faz acepção de pessoa. Quanto mais o negócio era apertado, aí que o Senhor lhe gostava. Então a gente vê que não é diferente nos dias de hoje. O Senhor também ele quer salvar, ele quer transformar jovens, para estar falando da palavra dele, para estar levando uma mensagem, não uma mensagem da ignorância, porque a gente também temos que aprender, muitas das vezes está ali ouvindo, tem que ouvir, tem um irmão ali que ele entende mais da Bíblia, cola com o irmão, poxa, como é que isso daqui, mas, poxa, como é que estava lá, João, João mandou seguir Jesus, falou que ele segue Jesus, que o trabalho dele ali tinha acabado. João falou que o trabalho dele tinha acabado. Meu trabalho acabou. Agora aquele dali dá honra a quem tem honra. Eu não sou Cristo, não. Vocês estão me seguindo por quê? João não chamou o discípulo dele para entrar de Jesus. A minha missão acabou, só preparei o caminho. Aleluia. Mas é ele que batiza com fogo. É o Espírito Santo. Então a partir dali todos seguiram Jesus. E foi nesse chamado que Jesus chamou Natanael, chamou João, e um foi falando para o outro, encontrei o Cristo. E um foi falando para o outro e foi indo, e o povo achando que eles eram loucos, e tenta matar, nada adianta, e a palavra hoje em dia está aqui, assim como chegou naquela mulher, ele também quer chegar no nosso bairro, quer chegar em cada coração, mostrando que é possível, se a gente querer, e ter verdadeiramente um relacionamento com o Senhor. Eu quero ganhar alma, eu quero ser como aquela mulher, eu quero falar ali aquela palavra ali e já ganhar alma para o céu. Aquela mulher ali, Deus já estava se alegrando, Jesus estava na terra ainda, mas Deus já estava se alegrando pelaquela quantidade de alma que aquela mulher ganhou. Então isso é coisa maravilhosa, a gente vê que ali era uma rivalidade, mas o Senhor, ele uniu aquele povo, ele mostrou diferente, ele mostrou que a salvação vinha dele. Ele no significado ele falou, a salvação vem de mim, sem mim nada acontece, então a gente vê que a salvação ela vem do Senhor para aquela mulher. Imagina a alegria dela, Glória a Deus. ela perdida, ali ela larga aquele cântaro ali, simbolizava a vida que ela levava, escravizada, ela largou aquela vida. Ela jogou tudo pro alto, ela não quis mais saber, eu vou me envolver agora na obra do Senhor. Vou fazer tudo diferente. Então, nós temos que fazer diferente, a cada dia, porque o Senhor, ele conta, comigo, conta com cada um, nós temos que dar o nosso melhor. Temos que dar o nosso melhor, se envolver, porque estamos vendo aí no mundo de hoje, muitas idolatrias, muitas coisas, e muitas das vezes, se a gente for parar, a gente fica estacionado e não consegue chegar num relacionamento que a gente quer com o Senhor, por causa de rede social, conhecimento, entendimento. E se a gente for ver, nada disso importa. Porque o Senhor, ele capacita. Se você for tirar qualquer coisa, se você tiver um desejo no coração de eu vou cursar uma faculdade, eu vou entrar na marinha, e se você for uma serva do Senhor e orar,
o Senhor ele mostra para você, ó filho, faz isso. Estuda, ó, estuda aqui, seja obediente, que eu vou te colocar lá para você me honrar. E quando você chegar lá, você vai me honrar. Mas no dia de hoje nós temos que, quando o Senhor lhe abençoar, honrar Ele também. Não nos perder em amizade, porque muitos acontece que quando o Senhor honra, se perde nas amizades, nos embolos. Ah, não, eu não vou ser descolado se eu parar lá, se eu ficar aqui, vão zombar de mim. Não importa, o que importa é o Senhor está se agradando, né? Ele que te prometeu. Então a opinião dos outros não importa. Se for uma opinião que te botar para baixo, você tem que colocar no saco furado, como diz os antigos. Coloca no saco furado e bota só as coisas boas que falam que vão te elevar num nível próximo. Né? Porque no dia de hoje tem que ser dessa forma. Ah, não, porque eu vou magoar o meu irmão, mas e o pensamento dele? É de fortalecer a sua fé ou é de esfriar a sua fé? Então você tem que falar num nível que ele vai pensar depois. Poxa, foi duro. Mas depois ele vai pensar, poxa, também, ele vai te pedir desculpa. Não, me desculpa. Porque eu errei. Então nós não podemos negociar, no dia de hoje, a nossa fé. Porque o Senhor está voltando, nós estamos vendo aí, né? Estamos vendo que no dia de hoje é só os valentes que estão na presença do Senhor. Mas o Senhor ainda vai salvar. Eu creio que o Senhor ainda tem algo preparado, né? Porque o Senhor, ele tem a estratégia, nada foge do conhecimento do Senhor. Ele ainda tem algo muito grande para fazer em nosso meio, né? Porque aqui a gente vê que eram homens improváveis, né? Mulher improvável, que não tinha letra, não era letrado, não era nada. E a gente vê que naquele tempo tinha doutores da lei. E eles se perguntavam, ficavam encabulados, mas como pode, da onde que vem esse conhecimento? Que o povo está rodeado aqui, nós nunca enchemos o tempo desse jeito. E Pedro vem e salva essa quantidade de alma. Então a gente vê que eles ficavam sem entender. Porque é o Senhor que dá o conhecimento. O conhecimento não é pela nossa própria força, ou a nossa própria vontade. A gente tem que estar primeiro com o joelho dobrado, a estratégia que ele deu, jejum, tem que jejuar, oração, buscar, e você vai ver o milagre do Senhor. Você vai ver uma alegria que ninguém entende. Vai até incomodar o próximo, mas como pode ser que só anda sorrindo? Está com dinheiro. Você não vê quando você fala, tá sorrindo muito, vem o Satanás, ele envia alguém e está muito feliz, está com dinheiro. Tudo é o dinheiro. A pessoa, você vê o entendimento de uma pessoa ímpia, acerca de uma pessoa evangélica, porque não entende. Não entende a nossa alegria, que não é dinheiro, é de saber que o Senhor, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, da onde nós nem imaginávamos, poderia perder a nossa vida, perder a sepultura a tempo, mas o Senhor, Ele nos resgatou e nos colocou aqui para estar cada dia nos esforçando e gateando na presença dEle, porque perante o Senhor nós não somos nada. E que o Senhor continue abençoando a vida da igreja, a vida de cada um dos jovens, dos irmãos, que a cada dia Ele venha nos dar força e entendimento para que nós venhamos fazer o melhor para o Senhor. E essa palavra que eu deixo, agradecendo a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.